O Governo Federal, o Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e a Barca Criativa Ações Culturais, por meio da Lei Aldir Blanc, apresentam o curso de produção de eventos com Cris Campos. Olá, eu sou a Cristiane Campos, eu sou produtora cultural e consultora formada pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, também sou pesquisadora em comunicação e diretora executiva da Barca Criativa Ações Culturais, trabalhando com produção de eventos e produtos culturais, leis de incentivos e cursos livres como este que a gente vai ver agora. Nesse curso nós teremos 6 videoaulas disponibilizadas no nosso canal nos próximos 6 dias, sempre no mesmo horário, e a aula ficará disponível para que você assista de acordo com o seu tempo, sua disponibilidade. Curta, compartilhe e comente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento, sobre a diferença, né, entre um projeto e uma ideia. O que faz com que a sua ideia deixe de ser apenas uma vontade, um desejo, e torne-se realmente um projeto. Bom, é muito comum a gente ver entre os produtores culturais, né, a gente ouvir as pessoas dizerem que têm ótimas ideias, que têm um projeto pronto, mas que o projeto está ainda na cabeça. Qual a diferença de um projeto na cabeça para um projeto no papel? É justamente esse planejamento que vamos conversar aqui. E aí, para a gente conversar sobre o planejamento, sobre a importância desse projeto para que o evento ocorra da melhor forma possível, nós vamos conversar um pouquinho sobre administração geral e especialmente sobre a gestão de projetos. Muita gente faz evento, muita gente sabe fazer, tem eventos de sucesso aí, e aí as pessoas falam, poxa, mas eu não tenho a menor ideia de administração, não faço projeto, não escrevo nada disso, o projeto está na minha cabeça e está aí acontecendo há anos. Parabéns, acontece sim. Só que se você já realiza esse seu projeto sem essa noção de administração, sem essa noção de gestão, imagina o que ele poderia ser se você pudesse maximizar seus recursos através justamente da administração do seu projeto melhor, né? De uma gestão mais elaborada, a partir de pensamentos mais estratégicos, né? De projetar essa sua ideia de uma forma mais estratégica para conseguir objetivos melhores, né? Resultados melhores do seu projeto. E aí, daí a gente tem esse gráfico aqui, falando um pouco sobre o que é projetar esse seu evento. Né? Você tem a ideia, você projeta, projeto também dá uma ideia, projetar, né, dá uma ideia de futuro para a gente, né, imaginá-lo pronto, e daí a gente vem o projeto, que é todo esse planejamento antes de chegar no evento em si. É importante a gente pensar que da ideia até a realização do evento, a gente passa por várias etapas, e para ele chegar no papel e chegar a acontecer efetivamente, a gente precisa ter uma criatividade um pouco mais aflorada, imaginá-lo pronto, mas também ter um pensamento mais de gestor, né? Pensar nos detalhes, pensar nos bastidores, pensar em vários detalhes que farão com que o seu evento aconteça da melhor forma possível. E aí você me pergunta, mas por que eu vou planejar, né, Cris? Se ele está acontecendo, se ele já está pronto na minha cabeça. Então, é necessário que a gente planeje, porque mesmo ele pronto na nossa cabeça, mesmo que ele já tenha acontecido em outras edições, nem tudo está sob o nosso controle. E aí o planejamento faz com que a gente chegue justamente
a pensar em tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, tudo que pode ser melhor executado. Independente da nossa capacidade de planejamento, por melhor que seja, sempre há possibilidades de alguns imprevistos que não dependem do produtor, não dependem da equipe envolvida acontecer. E aí, vamos ver um pouquinho quais são esses fatores, primeiramente dentro do projeto, que podem ser melhorados a partir da questão do planejamento. Bom, primeiramente, a concepção do projeto está literalmente ligada à organização. Então, se você não tem uma boa concepção do que é o projeto, a sua organização vai ficar prejudicada. Ou vice-versa, se você não tem uma boa organização, a concepção do projeto também se prejudica, né? A produção em si, né? Essa parte de pré-produção especialmente, e a execução do seu evento, se você não tem uma boa produção, a execução fica comprometida e a execução ruim acaba sendo consequência de uma produção ruim também. A realização do evento em si e a etapa de montagem. Se você tem um problema na questão da montagem do evento, a realização vai ser prejudicada. Ou vai começar mais atrasada, ou não vai poder acontecer. Se a gente for pensar, por exemplo, num show ao ar livre, no qual o palco tem que ser montado, e a gente tem algum atraso, tem algum problema que interfere na montagem do evento, ou os equipamentos chegam e não chegam os técnicos de montagem, ou os técnicos já estão lá, mas o equipamento ainda não chegou, isso vai atrapalhar efetivamente a realização do seu evento. As questões de divulgação e comunicação do evento estão intimamente ligadas, tanto a comunicação com o público externo, com o seu público-alvo, o público de fora da sua equipe, quanto a comunicação interna da sua equipe fica prejudicada também se a divulgação for ruim e vice-versa. Além disso, as relações entre financiadores e apoiadores, porque a gente pode pensar, por exemplo, que um projeto pode ter infinitos patrocinadores, financiadores e apoiadores. Mas, dentro desse universo, é interessante a gente pensar que empresas concorrentes provavelmente não vão apoiar seu evento. Então, você acaba tendo que pensar também fatores externos ao seu projeto que interferem na negociação com patrocinadores e financiadores, né, em geral, porque dificilmente uma empresa vai querer uma marca concorrente apoiando o mesmo evento que ela já apoia. Né? São fatores que não dependem do produtor, não dependem da equipe, mas que precisam ser considerados também nessa fase de produção do seu evento. Além disso, nós temos algumas questões que são externas ao seu projeto, né? Independem completamente do produtor, completamente da sua equipe, mas que podem ser observadas. São fatores externos, mas que podem ser observados, e essa fase de planejamento, essa fase de pensar todo esse projeto, acaba interferindo na boa execução. Se você consegue prever possíveis problemas, possíveis variações nesses fatores, você consegue executar o seu evento de forma mais adequada, né? Primeiramente, a gente está falando aqui das variações climáticas. Bom, a gente vive num país tropical, quem está no Brasil vendo esse vídeo, né? Frequentemente, a gente tem mudanças drásticas de temperatura, de tempo, sol, chuva, frequentes durante um dia unicamente. E a gente vê que dificilmente os produtores têm o hábito de marcar seus eventos, procurando saber a estação do ano, o clima daquela semana especificamente, se tem alguma particularidade. Prever essas questões evita, por exemplo, que um evento ao ar livre seja cancelado por chuva, ou
que o público não compareça ao seu evento porque o sol está muito forte e você não previu que o sol poderia estar muito forte e as pessoas precisariam de uma cobertura, de um espaço mais protegido para que pudessem aproveitar o seu evento. Outra coisa são alterações da infraestrutura externa. O que isso significa? Significa que pode ter uma mudança de trânsito, pode ter um outro evento naquele mesmo dia que atrapalhe a chegada do seu público ao evento, ou até mesmo do seu artista, ou dos produtos que vão ser expostos. São alterações que não dependem de você e que também precisam ser avaliadas, né? Analisadas as possibilidades dessas alterações afetarem ou não o seu evento. Outra questão são situações sociopolíticas adversas. Podem acontecer inúmeras coisas, situações, feriados, situações políticas e sociais que acabem afetando a realização do seu evento naquele determinado dia, horário, até mesmo local que você combinou, né? Você pode imaginar que o seu evento pode acontecer num espaço público e nesse dia acontecer alguma greve, alguma manifestação que atrapalhe a realização do seu evento. São coisas que não dependem de você, mas se acontecer e se você tiver um bom planejamento, pode ser que você consiga rapidamente resolver e criar um plano B, mudar uma data, mudar um horário, para que o seu evento aconteça sem ser atrapalhado por esse tipo de situação. Bom, e aí a gente vê que algumas questões relacionadas ao planejamento precisam ser pensadas pelo produtor, pelo gestor cultural. E algumas coisas acabam sendo características inerentes a esse produtor, a esse gestor, né? Quando ele não tem essas características, essa capacidade de prever, de planejar determinadas coisas, a dificuldade para se realizar o evento é cada vez maior, a equipe necessária é cada vez maior, porque as pessoas precisam solucionar esses problemas sempre muito rápido, né? A gente que trabalha com eventos sabe que a gente não tem muita rotina. E os intempéries, as novidades, os imprevistos acontecem a todo momento. Por isso, para esse gestor, esse produtor cultural, é necessário ele ter sempre uma facilidade desse planejamento, né, de prever o que pode dar errado também. Claro que a gente trabalha para que dê tudo certo, mas para isso é preciso que as coisas que aconteçam de errado sejam rapidamente resolvidas. E isso só acontece quando a gente tem um planejamento anterior. E aí, essa dificuldade de prever, essa dificuldade de planejar ações não repetitivas, a gente sabe que quando se trabalha com um evento, qualquer tipo de evento, cada dia é um dia diferente do outro, a gente tem N problemas que acabam acontecendo, tanto com relação ao público, com relação à estrutura. A gente pode estar realizando uma exposição e, de repente, uma coisa que não tem nada a ver com o produtor dá um problema sério e a exposição não poder abrir, né? A gente pode ter um problema de encanamento, de vazamento, são coisas que estão fora dos limites de ação do produtor, mas que acabam atrapalhando a produção do evento. Outro problema que a gente tem, eventualmente, é a inflexibilidade do produtor, né? Às vezes a gente programa, faz o planejamento todo certinho, mas não quer sair daquele ritmo, né? Daquelas ações, da linha de ação proposta para a realização daquele evento. Só que é uma necessidade que o produtor tem que aceitar e prever que, eventualmente, alguma coisa vai ter que ser mudada para que o evento ocorra da melhor forma. Eventualmente, a data do evento precisará ser mudada, ou o horário de abertura, ou o horário de fechamento, ou diminuição do público que a gente está passando agora, por exemplo, os poucos eventos que estão acontecendo estão com uma diminuição drástica do público por conta da pandemia, e aí o produtor, o planejamento tem que ter espaço para essa flexibilidade, né?
Outra questão que também é um problema, que pode ser da própria equipe da produção, de produção, né, é a inconstância. A mudança de opinião toda hora, a mudança de opinião com relação às atitudes, às ações que precisam ser tomadas, aquele planejamento de última hora, todo dia uma mudança nova na execução do projeto. Isso também é um problema, né? A gente tem que ser flexível, mas também precisa... Aliás, a gente tem que ser flexível, mas também precisa ter uma certa constância, seguir uma certa programação, tanto para o bom funcionamento do evento em si, quanto para as questões de comunicação que a gente falou anteriormente, né? Tanto internas quanto externas com o público. Imagina o público chegar e o evento já ter acontecido por conta de algum outro detalhe que o público nem sabia, ou não deu tempo de fazer a comunicação com a plateia, com o público, e o evento aconteceu mais cedo ou foi adiado. Isso causa alguns problemas na gestão do evento como um todo, né? A gente pode até dizer que pode levar o evento a um fracasso, né? Imagina que um espetáculo tem algum problema, precisa de substituição de algum ator, por exemplo, só que esse ator substituto só pode fazer o espetáculo mais cedo. Aí você, tudo bem, vou fazer o espetáculo mais cedo, mas aí acaba não avisando ao público, e o público chega, o espetáculo já está na metade, já está no final ou já terminou. Isso vai causar uma série de problemas, de evolução de bilheteria, enfim, e até mesmo a falta de credibilidade no espaço cultural onde o seu evento está acontecendo, e até da parte do produtor mesmo, né? Acaba perdendo a confiança do público nesse sentido. Outra coisa são os custos, que precisam ser previstos agora nessa fase de planejamento do projeto, os custos necessários para que o projeto aconteça, porque depois que o projeto começa a acontecer, o evento começa a acontecer, é mais difícil você conseguir fontes de recursos, sejam eles financeiros ou qualquer outro tipo, no momento que o projeto está acontecendo, né? A gente sabe que esse tipo de detalhes, o financiamento, é algo que precisa de tempo para acontecer, de planejamento, é preciso saber de onde vem a fonte, se é da bilheteria, se é de um patrocinador, se o seu projeto, seu evento vai ser custeado com recursos próprios. Isso tudo faz com que você necessite prever, planejar, saber exatamente quanto vai custar, né? Mas a gente vai conversar sobre isso mais detalhadamente em umas aulas à frente. Bom, então, você ainda me pergunta, Cris, mas por que eu vou planejar esse projeto, né? Bom, o projeto, ele precisa ser útil, ele precisa ser flexível, ele precisa ser estável e ele precisa ser simples, apesar de todas essas informações importantíssimas, ele precisa ser algo de fácil acesso para você, para a sua equipe, ter respostas, até para responder qualquer imprevisto que aconteça, né? Conseguir pensar com vários dados do projeto, para conseguir alcançar uma solução em caso de imprevistos o mais rápido possível. Precisa ter precisão, ser objetivo nas ações, as pessoas precisam saber o que vai acontecer exatamente, tanto a sua equipe na hora de executar, quanto um possível patrocinador na hora de analisar o seu projeto, as pessoas que vão fazer a comunicação daquele projeto para o próprio público, quando tem acesso ao partes daquele projeto, precisa saber exatamente o que está acontecendo até para orientar o seu desejo ou não de participar. Além disso, o projeto serve para alinhar a atuação dos profissionais com a complexidade do projeto. Um projeto bem feito vai te orientar com relação ao tipo de profissional que você precisa, o próprio profissional vai conseguir analisar se aquele projeto está adequado às suas capacidades, se ele precisa de assistência, por exemplo, se ele consegue dar conta daquele projeto sozinho, se ele consegue prestar os serviços que você precisa sem ajuda, sem necessidade, se um profissional
PJ, uma pessoa jurídica, é suficiente para exercitar, ou se uma pessoa física já exerce esse serviço sem nenhum problema, porque você tem ali no projeto, você consegue ver o tamanho do projeto em si, não só em duração, mas também em quantidade de serviços executados. A gente também vai ver isso nas próximas aulas. E também para manter a coerência entre a comunicação e a circulação de informação, né? Que são coisas diferentes. A divulgação que você vai fazer para o público tem que estar de acordo com o que a sua equipe, a comunicação interna do seu projeto, está sabendo que vai acontecer. A equipe não pode achar que, por exemplo, um evento que acontece o dia todo começa às 8 horas da manhã e o público achar que começa meio-dia, né? Tem que ter um acordo, tem que se saber o que vai acontecer em tal horário, por exemplo, em tal dia, quem vai estar presente, quem não vai estar, e isso tanto com relação ao público quanto ao pessoal que trabalha com você, porque a gente sabe que a gente tem inúmeras ações de pré-produção, até um espetáculo, um show, uma exposição ser aberta ao público, muita coisa já aconteceu nos seus bastidores. E aí, essa comunicação tem que estar corretinha para que os anseios, né, tanto dos profissionais quanto do público presente se encontrem. Bom, além disso, o projeto precisa ser eficaz no curso, coerente com a realidade, né? O que é isso? Não adianta a gente orçar, planejar um evento com um custo muito baixo, muito menor do que o necessário para realizá-lo, porque a gente não vai conseguir realizar. E também não adianta a gente pensar no custo do evento muito acima do que é o necessário, porque isso também, principalmente com quem trabalha com eventos patrocinados, com apoiadores, também acaba passando para esse patrocinador, né, esse apoiador, um sentimento de antiprofissionalismo, né, de falta de profissionalismo da sua parte e principalmente de falta de planejamento, que é muito importante para a realização disso. Não adianta você chegar para um patrocinador, conseguir um patrocínio e falar que precisa de X para realizar o seu evento e na metade procurá-lo dizer que precisa de mais X ou de mais 2X para custear seu projeto. Porque isso vai mostrar nada mais do que amadorismo da sua parte, né? Esse custo precisa ser coerente com a realidade, nem muito acima, nem muito abaixo. Mas como você vai saber se esse valor está muito acima ou muito abaixo do necessário, sem fazer esse planejamento anterior, sem fazer esse orçamento, sem pensar em todos os profissionais e serviços que você precisa para realizar esse evento. Além disso, você precisa definir a responsabilidade dos envolvidos, isso é muito importante. A gente vê muito na área de eventos profissionais que não são capacitados, executando funções que não os pertencem, ou profissionais muito capazes, mas super atarefados, fazendo tarefas que não pertencem a eles. O que isso gera? Como a gente disse anteriormente, o evento acontece, mas poderia acontecer de uma forma melhor. Se você precisa de um produtor ou precisa de um contador para pensar as taxas e impostos que incidem sobre o seu evento, então o melhor é que você entre em contato com um contador, com um profissional que tenha experiência nessa área de eventos, tenha experiência e conhecimento com relação às taxas necessárias para que seu evento aconteça, os impostos que você precisa pagar, mesmo que seja algo temporário. E assim, o profissional vai poder executar melhor, né? Tanto a sua própria função, quanto o profissional correto executando a ação correta que o seu evento exige, né? E também esse planejamento, finalmente a gente já disse aqui, vai aumentar a sua capacidade de previsão. Quanto melhor seu projeto estiver planejado, mais fácil para você é prever
o custo, prever a receita que esse evento pode gerar para você, prever os imprevistos necessários, os imprevistos que podem acontecer, né? Quais são as soluções necessárias para resolver esse imprevisto. Tudo isso, o planejamento, que a gente também chama de projeto, né? Facilita para que você consiga realizar o seu evento da melhor forma possível. E aí você me pergunta, tá bom, Cris, mas como eu faço para planejar? Vamos pensar agora juntos. Bom, primeiramente, você tem que saber por que você vai fazer esse projeto. Sem vergonha, não precisa de pudor, né? Por que você vai fazer esse projeto? Esse projeto, a finalidade dele é te gerar uma renda, é gerar emprego, é divulgar um artista. Você precisa ter isso muito claro para você, porque é o que vai nortear o seu planejamento como um todo. E aí, você vai ter que pensar quais são os seus objetivos e o que você quer alcançar com esse evento, né? Você pode querer valorizar um artista, pode querer gerar uma renda para você próprio, pode estar querendo divulgar um produto cultural, enfim. E aí, quando você pensa nesses objetivos, você também pode pensar nesses objetivos de forma quantificável, né? Pensando em números. E aí é o que a gente chama de objetivos específicos. Se você vai fazer um show, quantos shows você vai fazer? Quantos artistas vão se apresentar nesse show? Se você vai fazer uma exposição, quantas peças você vai exibir nessa sua exposição? Quantos artistas participarão? Isso tudo você pode começar a pensar já na fase de planejamento, né? Se você vai fazer um festival, quais áreas artísticas você vai atingir? Dentro dessas áreas artísticas, quais grupos? São grupos profissionais? São grupos amadores? Quantos grupos de cada subgrupo vai participar desse seu projeto? Isso tudo vai te ajudar a fazer o seu planejamento, né? Você vai pensar quais ações devem ser propostas e criadas para você alcançar esses objetivos. Se você quer valorizar, por exemplo, artistas esquecidos de determinada cidade, o que você vai fazer? Vai resgatar filmes, documentários que falam sobre ele e exibir numa mostra cinematográfica? Ou vai fazer uma exposição da obra desses artistas? Ou vai reunir esses artistas e fazer uma apresentação conjunta, né? Quais são as ações em si que você vai fazer que vai responder àqueles seus objetivos iniciais? Você pode estar realizando uma exposição de livros raros ou do seu acervo para vender, como eu falei lá anteriormente, se o seu objetivo for gerar renda para você, você pode fazer um evento para vender determinadas peças, vender a sua própria arte, enfim, de forma a conseguir gerar renda para você. Não tem problema nenhum nisso, né? E aí, nessa parte de planejamento também, não tem problema nenhum você dar uma olhada em eventos parecidos que tenham objetivos parecidos com os seus, né? A gente chama isso em marketing de benchmarking, que é a benchmarking, que é essa análise que a gente faz, né, de projetos parecidos com os nossos, que tenham objetivos parecidos com os nossos, para que possamos pensar ações e estratégias também parecidas que possam nos ajudar nessa fase de planejamento e, posteriormente, na execução do nosso projeto, né? Que é diferente do plágio, não é copiar outros projetos, é pensar naquela experiência, naquele evento, naquela atividade que já aconteceu e tentar dali extrair o melhor para que o seu evento ocorra da melhor forma possível.
Outra coisa que a gente deve pensar é qual é o contexto sociocultural e econômico com o qual o seu projeto dialoga. Por exemplo, se você está pensando num projeto cultural, você também tem que pensar para quem esse projeto está sendo voltado. E aí, se você está realizando um projeto para o público mais velho, um público jovem que já trabalha, por exemplo, é um contexto econômico, sociocultural diferente. Por exemplo, se você está fazendo um projeto para crianças, as crianças elas não têm renda própria, não são elas que escolhem o que vão consumir, né? Você tem que considerar essa possibilidade, se são crianças de escolas públicas, se são crianças de escolas particulares, qual a classe social dessas crianças, qual o contexto sociocultural dessas crianças e dos adultos também, obviamente, se o seu projeto é orientado para pessoas mais velhas, né? Isso tudo você tem que considerar. Você tem que considerar se você vai cobrar ingresso, se o seu público tem condições de pagar aquele valor de ingresso. Se o seu evento é gratuito, você também deve considerar se o público que você está interessado, ele se interessa por eventos gratuitos ou não, porque existe um público que prefere pagar do que ir a eventos gratuitos. Isso tudo você deve levar em consideração. E aí, também você deve considerar, antes de fazer o seu evento, qual é a percepção de cultura nesse contexto sociocultural e econômico do seu público. O que o seu público entende como cultura? O que ele vai considerar válido no seu evento? O que vai fazê-lo deslocar-se de onde ele está, da casa dele, ou sair depois do trabalho para ir prestigiar o seu evento? É preciso também que você considere esses fatores na fase de planejamento, porque no caminho, né, entre a ideia e a execução do evento, até o evento acontecer, sem um planejamento claro, a gente pode acabar se perdendo, né, misturando os objetivos, pensando inicialmente num público e no final executando o evento para outro, e isso faz com que a gente não alcance o objetivo final, né, desejado. Bom, voltamos à questão do público e continuamos, né? É muito importante a gente considerar quem é esse público, porque várias ações do projeto precisam passar por esse público. Você vai escolher o espaço onde esse evento vai acontecer, você vai pensar nos valores do ingresso, como o ingresso vai ser vendido, se ele vai ser vendido na bilheteria, se ele vai ser vendido por terceiros em outros locais, se ele vai ser distribuído gratuitamente e, se isso for acontecer, onde está o seu público para que você possa convidá-lo. São tudo coisas que você precisa saber na fase de planejamento e que, eventualmente, vão gerar alguns custos. Por isso, precisa, entre outras coisas, né, você precisa conhecer o seu público, saber quem vai ser o público beneficiado de alguma forma pelo seu evento, né? Imagina que você precisa alugar um espaço para a realização de um evento, mas o seu público é um público de idosos. Então, você tem que considerar que os idosos, normalmente, a maior parte, têm problemas de locomoção, não podem ficar em pé por muito tempo. Então, se você vai fazer um show, por exemplo, ou um espetáculo teatral, tem que ser em algum para esse público, tem que ser em algum lugar que tenha um mínimo de acessibilidade, né? Podem ter cadeirantes, pessoas com outros tipos de dificuldade de locomoção, que precisam de ajuda, e pessoas que, por exemplo, podem não poder ficar muito tempo em pé. Então, você precisa de um local que tenha cadeiras, que tenha um conforto mínimo para esse público. Diferente de um evento feito para crianças, por exemplo, que normalmente são mais agitadas e não vão se preocupar em ficar sentadas, né? Pelo contrário, precisam de espaço para correr, precisam de segurança, de outro tipo de segurança para estar tranquilas num determinado espaço, aproveitando o seu evento. E aí,
Além disso, sabendo quem é o público, você também pode partir para outra questão do planejamento, que é pensar quem são os potenciais participantes, né? Quem são os artistas que você vai convidar para trabalhar no seu projeto, os profissionais, os palestrantes, o que você precisa. Provavelmente, naquele projeto com crianças, você vai precisar de alguns monitores, né? Para auxiliar ali os pais, se os pais vão estar presentes durante a atividade, se não estiverem os professores, a criança vai com a escola, isso tudo são questões importantes ainda na fase de planejamento, porque, por exemplo, se você precisar de monitoria para um evento infantil, você certamente vai precisar colocá-los, fazer alguma espécie de treinamento com os monitores, orientá-los com relação ao tratamento das crianças, algumas noções de primeiros socorros, e aí você tem que saber se você vai contratar profissionais já com essas noções ou se você vai oferecer esse treinamento, e tudo isso pode gerar custos, gera algumas outras necessidades, por exemplo, de uniforme, né, para que as crianças possam localizar o monitor com mais facilidade. Isso tudo você pode orçar no projeto do seu evento. E é nessa fase de pré-produção, na fase do planejamento, que você vai pensar tudo isso. Eu costumo dizer que planejar é imaginar a coisa pronta. E aí, imaginando a coisa pronta, você tem que imaginar o que vai dar certo e o que vai dar errado, e o que você precisa fazer para o que pode dar errado, dar o menos errado possível ou não acontecer. E a escolha dos profissionais envolvidos, os profissionais que vão trabalhar com você nesse momento, é uma fase muito importante do seu planejamento. E aí, por conta disso, né, sabendo quais são os profissionais, qual é o seu público, você vai conseguir pensar melhor em termos de orçamento, pensar como você vai fazer para custear esse projeto, como você vai fazer esse orçamento, sabendo esses valores, fica mais fácil de você buscar apoios, patrocínios, etc., né, para que esse evento possa acontecer. Além disso, você vai poder, a partir disso, né, com o seu orçamento já fechado, sabendo de valores, sabendo se você vai precisar de muito ou pouco dinheiro, né, quais são os profissionais que você vai precisar, qual tipo de espaço você vai precisar para realizar esse evento, você já fechou o seu orçamento e aí sim você vai poder começar a pensar como pode ser o financiamento desse evento cultural, né? Se você vai buscar patrocínio, se você vai buscar apoio, se vai ser algo autofinanciado, se o próprio projeto se paga, se ele vai gerar recursos, ele mesmo vai gerar recursos para que você pague esses profissionais envolvidos, esses artistas envolvidos e a você próprio. E até mesmo, dependendo desse orçamento, considerar fazer um investimento próprio, que é possível também, caso você tenha recursos, depois de ver quanto vai custar esse seu evento, você pode chegar à conclusão que você tem recurso para executá-lo. E aí, executá-lo da melhor forma, né? De forma que não haja desperdício de recursos da sua parte. Não só recursos financeiros, como também recursos humanos. Pensando nisso, você vai poder pensar, chegando nesse ponto, você vai poder considerar quem são os seus patrocinadores, seus financiadores, se serão preciso outras parcerias, se você precisa entrar em contato com outros produtores, conseguir apoios, permutas, se você mesmo dá conta de fazer sozinho, se a equipe precisa ser maior. Isso tudo você vai conseguir responder a partir do planejamento do seu projeto. Você pode chegar à conclusão que você consegue realizar esse evento só com parcerias, né? Que você precisa realizar em determinado espaço, que talvez você não precise de muito dinheiro para realizar esse evento. Apenas as parcerias certas, sejam elas institucionais, alguns apoios, algumas permutas,
que são algumas trocas, né? Você pode fazer algumas trocas também. Você pode, por exemplo, combinar de realizar uma escola, pode te ceder o espaço e você realizar algumas apresentações daquela atividade, daquele evento infantil, dentro daquela escola para aqueles alunos. É uma situação possível em termos de eventos culturais. Bom, quero agradecer, pedir para vocês compartilharem, curtirem e comentarem aqui, tiverem alguma dúvida, coloquem aqui para a gente, que a gente vai respondendo aos poucos. E amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai colocar a próxima aula, vamos conversar um pouquinho exatamente sobre a elaboração do seu projeto. Tá bom? Até lá, obrigada.